Fala galera, em tela com vocês. No final da segunda edição, Mundo de Krypton, vimos General Dru Zod ser nomeado chefe de segurança planetária. Ele fez o seu pior banindo Cruel para a eternidade a dimensão vazia, bem conhecida como a Zona Fantasma. Zor-El sentia ter falhado com o seu povo e sem saber o que fazer, mas Lara o orientou dizendo que ele não poderia ter sucesso sozinho. A resposta não era ir para outra dimensão ou outro mundo, e sim salvar o mundo que tinham. Mas para garantir a salvação de seu povo, ele precisava da ajuda das próprias pessoas. Agora vamos ver a terceira edição dessa série, e antes que você esqueça, deixa aquele like para ajudar o nosso canal, beleza? Agora sem mais demora... Cara, Zor-El estava tomando muito gosto para os estudos, então sua mãe Alura a levou para a academia de um velho amigo. O propósito era que sua filha fosse orientada pelo melhor que ela conhecia. Questionada por Katar-Ol sobre o motivo de estar naquele local, Kara respondeu que talvez ele a ensinaria sobre coisas de história, que era o que ela parecia mais se identificar. Kara, tão jovem, já tinha um grande interesse em adquirir conhecimento. Para ela, era um processo mágico que ficaria guardado para sempre em sua mente e que poderia ser compartilhado com outros. Katar ouviu o suficiente e, sem dúvida, aceitou trabalhar no ensino de Kara, mesmo sabendo que a família dela tinha uma tremenda conexão com a história de Krypton. Kara nasceu na casa de El, o que fazia duvidar se o interesse na história não era de alguma forma apenas conhecer a fundo seus antepassados, ou seja, sua própria história. Em algum momento, todos os kryptonianos sempre foram atraídos a saber sobre a história. No entanto, Katar sabia que em outro momento eram ensinados um caminho diferente. As casas de Alura e de Katar eram ligadas como as Els e os Zods. Embora ela fosse uma Zi e ele um Ol, ainda existia uma curiosidade pelo motivo de Kara ser levada para a academia dele. E no fundo, era saber sobre o pensamento de Zor, sendo um conselheiro de ciências, e sua filha sendo a primeira El de sua geração. Mas Alura disse que a escolha era da própria Kara, ela que era tanto um Zi quanto um El. E como a escolha já estava feita, não seria ela que afastaria a nova geração de aprender sobre o passado compartilhado. Krypton estava em um momento precário sem história. As pessoas já não sabiam o que estavam tentando salvar. Em outro local, um grupo que protestava pelo excesso de controle do Conselho era abordado por Zod. Por violarem os editais de Krypton, todos foram detidos pela segurança planetária e enviados para a fortaleza para identificação e processamento por perturbação geral. Zod sabia que os editais não permitiam penalidades mais duras, mas queria cada um daqueles instigadores já listados nos códigos criminais no caso de mudanças. O líder de segurança anterior deixou os protestantes com um aviso severo, e mesmo que eles apenas buscassem ser ouvidos, para Zod aquilo era como uma guerra. No Congresso do Conselho Científico, com a cadeira de Ciências Naturais, Nira-Ur acompanhou os efeitos do ecossistema e todos estavam bem cientes sobre as descobertas. Era discutido sobre os dados da instabilidade planetária de Krypton, que continuava em sua tendência negativa. Todas as evidências apontavam para a conclusão de que o planeta estava se deteriorando no seu núcleo. Existia uma deterioração e eles discutiam sobre uma causa, porque para o Conselho, estudos adicionais eram necessários para estabelecer mais fatos. A deterioração estava ocorrendo, e de que mais fatos aquele Conselho precisava? Os conselheiros estavam perdendo muito tempo diante de tantos fatos. No entanto, o líder do Conselho concluiu que as descobertas eram conclusivas e não haveria mais debate. Todos os esforços deveriam ser focados em soluções. Depois de servir naquele conselho por muitos anos com Jor-El, o líder nunca viu ele apresentar um problema sem também oferecer uma resposta. Krypton tinha um dano no núcleo que não poderia ser revertido. No entanto, para Jor-El, não era impossível estabilizar o núcleo para que as condições não piorassem.
Jor-El acreditava que construindo emissores de energia em cada um dos polos do planeta criaria um escudo de reforço em todo o núcleo. Seria uma realidade de bolso, onde o núcleo poderia existir mesmo naquele estado, pois os emissores manteriam o escudo. No entanto, se o escudo deixasse de existir, a deterioração começaria novamente e continuaria sem redução. Mas para manter o escudo seria necessária uma enorme quantidade de energia, porém causaria um impacto na produção das demandas sociais do povo. O próprio Jor-El já tinha enfrentado muitos desafios, assim como todos os outros conselheiros, mas para salvar Krypton exigiria o esforço de cada um de seus cidadãos. Sacrifícios deveriam ser feitos. A austeridade era o único caminho e não restava muito tempo para eles. Durante aquele congresso, o líder alegou ter segurado sua cadeira naquele conselho. Por algum tempo, estava considerando uma decisão privadamente, e aquele parecia ser o momento adequado para tornar oficial sua saída da cadeira de líder. Sua última declaração era clara de que o Conselho de Ciências tinha um objetivo, e o objetivo era de apenas salvar aquele mundo. E o melhor para liderar aquele esforço para ele era Jor-El. Então ele pediu que cada conselheiro votasse para ver se todos estavam de acordo. E o resultado foi unânime. Foi dada a certeza de que Jor-El iria segurar a cadeira com distinção, e a voz dele iria decidir o destino de Krypton. E depois de tantas incertezas, diante daquele grande e negativo evento, podemos ver a origem de um ser bem conhecido desta mitologia. Ele estava em um resgate de animais de estimação que precisava de ajuda. Jor-El, comovido, parecia familiar para aquela moça e foi questionado se já havia adotado antes. Questionando sobre o valor, Jor-El soube que todos os resgates eram gratuitos, mas as doações eram agradecidas. Assim, foi doado uma quantia por Jor-El. E sem ver, a garota agradeceu, pois cada quantia era bem-vinda. Jor-El soube da moça que o nome do cãozinho era Krypton. Agradecendo a gentileza e a bondade, a garota se espantou com a quantia da doação, no valor de 1 milhão. Ao chegar em casa com Krypton, Jor-El mal esperava para apresentar a nova adição. Quando foi informado por Lara sobre uma visita, o velho amigo Zod o parabenizou pela nova nomeação como chefe de Conselho de Ciências, alegando que a Casa de El estava orgulhosa. Zod sabia sobre as descobertas que Jor-El apresentou e queria dizer como eles poderiam salvar Krypton. E com isso podemos ver que Zod tinha o recurso para a criação da energia do estudo de Jor-El. Mas será que ele aceitará qualquer tipo de proposta vindo de Zod? Se você gostou do vídeo, deixe aquele like que vai ajudar muito, e se você ainda não for inscrito aqui, inscreva-se. É só clicar nessa bolota, ative o sininho e seja notificado com a chegada dos próximos vídeos. Fique ligado na série Mundo de Krypton e continue com mais vídeos. Eu te agradeço e te vejo na próxima!